Olá, que a paz seja convosco. Eu já inicio o vídeo pedindo desculpas pela voz, fiquei fanha, mas nós temos que continuar a nossa leitura. Então hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos 13, 14, 15 e 16. Amém? Vou tentar articular da melhor forma para que a gente entenda todas as palavras aqui. Em nome de Jesus. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, gratidão, Senhor, pelo teu amor, gratidão pela misericórdia do Senhor, pela tua compaixão, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos orientou em tudo que fizemos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua, Senhor, nos orientando, continua conosco, continua abrindo o nosso entendimento acerca da Tua palavra, acerca da Tua vontade, Senhor, para conosco, Pai. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como seu ministro. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia na Pisídia e entraram na sinagoga no dia do Shabat e assentaram-se. E após a leitura da lei dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com a sua mão, disse: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi.
o Deus deste povo de Israel, escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E ele, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, a qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João concluiu sua carreira e disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E, embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tiraram-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias. Obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós.
E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregasse as mesmas palavras. E, despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiram a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida, uma parte estava com os judeus e a outra parte com os apóstolos. E, havendo um motim, tanto dos gentios quanto também dos judeus com seus governantes, para os insultarem e apedrejarem, tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha, e ali eles pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia: os deuses desceram até nós na semelhança de homens. E eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas?
Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisto fez bem, dando-nos chuvas no céu e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas, rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E, havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem havia crido. E eles, passando depois pela Psídia, chegaram a Panfilha, e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalaia, e dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E, tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levaram-se alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo que era necessário circundá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. E, havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos
que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus nós seremos salvos, como eles também. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Eu o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Pois a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia do Shabat. Então agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam saudação aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias: que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação. Resguardando-vos dos mesmos, fareis bem. Que passem bem. Então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia e, ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. E, quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. E, tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, com muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem.
E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém para que os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E, indo para Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram em Troade. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: Venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E permanecemos por vários dias nesta cidade. No Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou dizendo: Se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não nos é lícito receber
nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. E depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e, conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados enviaram os sargentos, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou ao Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, saí e ide em paz. Mas Paulo disse-lhes: Eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, apesar de sermos romanos, nos lançaram na prisão, e agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma, mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. E os sargentos comunicaram estas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram pedir-lhes desculpas, e, tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia, e quando viram os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Deus abençoe a sua vida. Sou grata porque terminamos mais 4 capítulos. Espero que tenha ficado claro as palavras, ok? Deus abençoe grandemente a vida de cada um e nos vemos no próximo capítulo. Fiquem na paz.